Após a chegada do jogo de terror, cada jogador viverá com o estranho. A humanidade não se tornou apenas a base da cadeia alimentar, mas também se tornou a moeda para a troca de itens entre os estranhos. Além disso, não há morte no jogo. Uma vez eliminado, você cairá em um nível ainda mais aterrorizante. Os jogadores que irão sobreviver precisam completar as tarefas impostas pelos estranhos, para ganhar a simpatia dos estranhos. Enquanto outros jogadores são atormentados pelo demônio interno, eu peguei o martelo e fui martelando o belo rosto do demônio interno. O demônio interno não apenas não ficou irritado, mas me pediu para aumentar a força. Apenas porque cada jogador, no início do jogo, receberá uma fita magnética. A fita magnética que eu recebi era para espiar todas as informações ocultas dos estranhos. E a informação oculta do demônio interno à minha frente tinha uma forte tendência ao masoquismo. Nesse momento, um painel virtual apareceu diante de mim. Bem-vindo ao mundo estranho. Já foi correspondente à parte inicial do apartamento Shingon. Após o amanhecer, os estranhos irão despertar. Por favor, aproveite o tempo para se familiarizar com o ambiente ao redor. Entenda as informações sobre os estranhos. Isso pode aumentar suas chances de sobrevivência. No quarto 404, há um total de 3 jogadores. 3 estranhos interagem com cada um dos estranhos. Isso irá acionar diferentes tarefas. Se o jogador não conseguir completar, enfrentará diferentes graus de consequências. Após sair do quarto, eu vi mais 2 jogadores. Eles estavam comendo uma comida pegajosa. Embora parecesse nojento, os 2 comiam rapidamente. Eles nem mastigavam, apenas engoliam. Essa forma de comer era puramente para encher a barriga. Esses 2 eram jogadores veteranos que sobreviveram por muito tempo. O jogador azul, Donshu, ele não tem simpatia por novos jogadores. Ele acha que os novos jogadores são um fardo. Já o jogador Liu acredita que se puder ajudar, deve ajudar. Dilema de Dolly. Após uma breve conversa, soubesse que nós 3 estamos aqui interpretando crianças. As outras 3 entidades estranhas interpretam o pai, a mãe e a avó. Querem morar nesta casa e conseguir comida. Devem completar incondicionalmente todos os dias as tarefas atribuídas por aquelas 3 entidades estranhas. Não é muito mais do que um sino manchado soando. Soou exatamente 6 vezes. 6 da manhã significa que o dia amanheceu. A entidade estranha acordou. Na fração de segundo anterior ainda estava se alimentando. No segundo seguinte, ouviu o sinal de reunião dos soldados. Rapidamente limpou o lixo da mesa. Correu rapidamente para o corredor do dormitório. Quando eu fui atrás, senti um cheiro de podridão no ar. Ao mesmo tempo, um som rouco como se as cordas vocais estivessem se rasgando emanou lentamente do corredor escuro. Hoje chegou uma nova criança? Venha rápido para o quarto do pai. Deixe o pai ver como você está. Ao ouvir isso, meu canto da boca tremeu. Não pode ser. A primeira coisa que disse ao acordar foi que queria me ver. Após ouvir a voz do pai estranho, Donshu e Liu lhe sentiram um frio na barriga. Em seguida, olharam para mim como se estivessem hipnotizados. De acordo com a apresentação de Liu e Li, a casa tem um layout de 4 quartos e uma sala. 3 quartos são estranhos. Um quarto é do jogador. Entre eles, a que tem menos áreas perigosas é a mãe. Ele tem um amor anormal pelos filhos. Não precisa se preocupar com a relação piorando, apenas por causa de um amor materno excessivamente distorcido. Isso frequentemente desencadeia missões perigosas que causam dores de cabeça. Em segundo lugar, está a avó. Talvez seja por causa de Liu Li. Ele tem o talento de aumentar a simpatia. A avó a adora acima de tudo. Não tem muita simpatia pelos jogadores homens. O que tem mais áreas perigosas é o pai. Ele tem um temperamento explosivo. Sua personalidade é excêntrica. Ele é especialmente odioso com seus próprios filhos. Ele até age de forma intencional contra eles. Tirar espinhas de um ovo. Antes, a maioria dos jogadores estava focada no pai estranho, junto com Donshu e Liu. Sob o olhar de Song Zongchi, eu entrei à força no quarto escuro. Assim que coloquei o pé dentro, a porta se fechou automaticamente atrás de mim. À minha frente, havia um fantasma cheio de pregos. Um oficial fantasma coberto de tumores horríveis e nojentos. Ele estava sorrindo e me encarando. Ele segurava um crânio na mão. Ele sorriu e me perguntou se eu sabia de quem era. Olhando para ele, parecia que ele queria me fazer de boneco. Eu fiquei em silêncio por um momento. Então, disse calmamente: deve ser meu irmão ou irmã. O pai parecia um pouco surpreso. Ele jogou o crânio em meu colo. Bastante inteligente. E há muitos outros irmãos e irmãs seus aqui. Quer ver? Ele se levantou e abriu um armário. Dentro do armário, havia uma pilha de mais de 10 crânios, coberto de moscas e vermes. A imagem é muito impactante. Sabe por que todos eles ficaram aqui? Diante do olhar vampírico do pai estranho, eu murmurei que eles deixaram o pai irritado.
Então você também sabe que eu tenho um temperamento ruim. Eu não gosto de crianças desobedientes e incapazes. Crianças que ainda são desajeitadas ao fazer as coisas. Como você, por exemplo. Eu te chamei por tanto tempo. Por que você só entrou agora? Vou arrancar uma de suas orelhas. Da próxima vez, lembre-se disso. O rosto do pai estranho tornou-se realmente comum. Uma grande mão se estendeu em direção ao meu pequeno corpo. Eu estremeci. É tão absurdo assim? Apenas entrar devagar no quarto já conta como pisar em uma armadilha. Como os jogadores vão sobreviver assim? Eu instintivamente quis recuar. Mas ao olhar para o crânio em minhas mãos, meu olhar se moveu. Então rapidamente estabilizei minha mente. Deixei aquela grande mão me agarrar. No final, a grande mão não me feriu. Calmamente, eu guardei de volta. Não vi o efeito do susto. O olhar estreito do pai estranho se tornou um pouco sinistro. Coração vermelho. O canto da boca se levantou em um riso frio, fazendo uma piada com você. Por que você não teve nenhuma reação? Fiquei paralisado de medo. Se eu tivesse desviado agora há pouco, ou tivesse mostrado um comportamento de pânico, então ele realmente tiraria uma das minhas orelhas. E isso se deve ao meu talento para palavras. Eu olhei fixamente para o crânio em minha mão. Então, apareceu um rosto vermelho em cima. Parabéns, jogador. Você tocou no item e ativou o talento. Onisciência panorâmica. Obtendo informações ocultas. Para uma habilidade de ver fantasmas com olhos bonitos. Gosta de usar métodos de intimidação para causar medo nos jogadores. Alimentar-se desse medo. Quanto mais medo for consumido, a consciência mental e as funções corporais do jogador diminuem drasticamente. Experiência tornar-se um ponto fraco fatal. Uma adaga de rancor que o feriu em vida. Meu olhar piscou. Onde estará essa adaga de ressentimento? Se eu conseguir colocá-la nas mãos, pelo menos terei uma carta na manga para salvar minha vida. Eu não pensei muito. Agora o mais importante é sair do quarto vivo. Minhas pernas têm doído bastante ultimamente. Você precisa encontrar um medicamento chamado sangue de Néspera. Entregue no quarto antes que escureça. Sem o medicamento, eu vou usar você para aliviar a dor. Crianças inúteis não merecem ficar nesta casa. Eu não sei o que é sangue de Néspera, mas qualquer um com um pouco de raciocínio sabe. Não deve ser tão simples assim. Entendi, pai. Eu acenei com a cabeça em concordância. Então, a porta do quarto se abriu um pouco atrás de mim. Foi assim que consegui sair do quarto. Parabéns, jogador. Você recebeu a missão com sucesso. Encontre o item em sangue de pele antes das 18 horas. Entregue no quarto do pai. Missão concluída. Você pode receber uma recompensa de nível C. Missão falhou. Você será punido pelo pai. Penalidade da missão de 30 minutos sem risco de vida. Ao ouvir a punição, franzi a testa. Embora indicasse que a punição não seria fatal, essas punições poderiam ser mais dolorosas do que a morte. Dizer que a tortura não traz pressão seria uma mentira. Assim que saí, o quarto da minha mãe e da minha avó se abriu em seguida. Donshu e Liu Yiton saíram juntos. No momento em que me viram, suas expressões eram diferentes. Você saiu tão rápido assim? Que parte do seu corpo caiu? Eu retruquei. Que parte eu deveria ter perdido? Liu Yiton, com um sorriso malicioso, perguntou como eu consegui. Donshu entrou no quarto do pai pela primeira vez. Todos tinham perdido um rim. Assim que essas palavras saíram, a expressão de Donshu escureceu. Liu, a bela. Algumas coisas não precisam ser mencionadas, então não mencione. Liu Yiton não se importou com o olhar de Donshu. Ele continuou falando para si mesmo. Pai, aquele fantasma adora dificultar e intimidar. O jogador pode realmente estar neste apartamento, com um conjunto de regras ocultas que o restringem. A cauda não pode ferir o jogador impunemente. Somente através do fracasso em missões atribuídas é que se pode punir o jogador. Portanto, a capacidade de suportar psicologicamente é a chave. Ao mencionar a missão, o rosto de Donshu fica sombrio. Maldito. Hoje não sei o que aquela velha está pensando. Diz que a dentadura quebrou. Quer que eu arrume uma para ela. A missão é classificada como nível 1. E a taxa de mortalidade da missão chega a 50. Porque este item, a dentadura, só pode ser encontrado no 5º andar. E neste apartamento, quanto mais alto o andar, mais aterrorizante é o morador. Eu estou bem. Aquele fantasma da minha mãe sempre teve uma boa impressão de mim. Só me deixou ir embaixo pegar uma garrafa de molho de soja. O sistema classifica a missão como nível C. Liu Yiton disse enquanto olhava para mim. E você? Que missão foi atribuída? Eu cocei o nariz. Eu também estou bem. Também é uma missão de nível C. Aquele fantasma me pediu para encontrar um remédio para ensinar a tocar pipa, para curar a perna dele. Ao ouvir isso, Liu Yiton suspirou levemente. Este que escreve sobre pipa está no apartamento 101. Mas antes de você, já houve 4 jogadores. Todos foram designados para a missão. Apenas um voltou vivo.
O único que voltou parecia ter envelhecido décadas, sem um pingo de carne no corpo. Não tinha falado 2 frases e a pessoa já tinha ido. Liu Yiton olhou com compaixão. Portanto, eu sugiro que você pense em outra saída. Este quarto 101 é um monstro que devora pessoas. Eu já suspeitava que não seria tão simples, mas ao ouvir as palavras de Liu Yiton, meu rosto ainda estava um pouco pálido. De qualquer forma, eu ainda preciso dar uma olhada no quarto 101. Não posso ser assustado por apenas 2 frases. Seguindo a localização que Liu Yiton mencionou, eu atravessei rapidamente o corredor imundo. Logo cheguei ao primeiro andar do apartamento. Na porta do quarto 101, havia 2 jogadores esperando há muito tempo. Ao mesmo tempo, a porta do quarto 101 se abriu lentamente. Uma cabeça de homem apareceu de dentro. Ele nos encarou com um olhar vazio e sem vida. Veio aqui para fazer uma missão, não é? Entre e forme uma fila. Depois de falar, o homem se virou e abriu a porta, olhando para o interior da sala, que era tão escura quanto um abismo. 2 jogadores, com coragem, entraram. Mas quando eu fui o último a entrar na casa, de repente, senti uma dor aguda na cintura. Olhei para baixo e percebi que tinha sido picado com uma agulha. Olhei para o homem que, sem expressão, retirou a seringa. Eu estava prestes a dizer algo, mas o que veio em seguida foi uma tontura vertiginosa. Não sei quanto tempo passou, mas fui tomado por um arrepio cortante. Quando abri os olhos, percebi que estava em um quarto escuro. Eu estava prestes a me mover, mas percebi que minhas mãos e pés estavam presos por correntes. Virei a cabeça para olhar, e os outros 2 jogadores que estavam comigo também receberam o mesmo tratamento. O que está acontecendo? Nós somos hóspedes. Você está quebrando as regras do apartamento. Sabe quais são as consequências? Desamare essa maldita trava rapidamente. A corrente puxada pelo novo homem e o homem de cabelo dividido gritou em direção ao homem de branco. Mesmo sendo 2 jogadores experientes, eles ficaram surpresos. É a primeira vez que encontro uma missão tão estranha. Assim que entrei, já dei uma picada neles. Ao acordar, a pessoa já estava sendo assada. Como se joga assim pela porta lateral? O homem de branco também não fala. Ele apenas come. E observa em silêncio o novo homem e o homem de cabelo dividido gritando. Apenas eu me mantenho em silêncio. Dou uma olhada rápida ao meu redor. Em alguns cantos, vejo alguns buracos murchos. Obviamente, todos eram jogadores anteriores. É quando o homem de branco para de comer. Ele tira um tigre de papel do bolso. E então, sem aviso, bate na cabeça do homem de cabelo dividido. Uma vez após a outra. Até que o cara de cabelo repartido saia. Deixe-me me apresentar. Meu nome é Shen Fang. Sou o jogador que mora no quarto 101. Notei o olhar diferente entre mim e o novo cara. Shen Fang acenou com a mão. Fez uma expressão de desespero. Olhou para mim com um olhar estranho. Eu também sou um trabalhador sofrido. Matar ele é para te deixar em silêncio. E a segunda é que aquele fantasma não gosta de magros. Não tem nada de nutritivo. Eu preciso filtrar os produtos de baixa qualidade para ele. Ouvi 2 razões absurdas. Bei-Shi subconscientemente lançou um olhar para mim. Parecia dizer que isso não é tão divertido. Shen Fang também me lançou um olhar. Ele é mais quieto. Para resumir, é bem simples. Você vê o quarto atrás de mim? Entrar e sair, e sua missão estará completa. Neste momento, finalmente falei. Entrar é fácil. Sair, provavelmente não será tão fácil. Shen Fang também não estava escondendo nada. Apontou para aqueles buracos murchos no canto que não saem. É assim que funciona. Não se preocupem. Meu trabalho é cuidar dos corpos. Vocês não conseguem sair. Vou tentar dar a vocês um enterro decente. Aquele fantasma lá embaixo está bem servido por vocês. Não só poderão sair vivos, como também conseguirão a missão que desejam. Enquanto falava, a porta atrás de mim se abriu de repente. Shen Fang correu rapidamente para dentro e para fora do quarto. Ele colocou um sorriso muito atencioso. Estão satisfeitos? Dentro do quarto escuro, saiu uma voz sedutora e preguiçosa. Mercadorias de baixa qualidade continuam sendo trazidas. Até que eu esteja satisfeito. Entendido, já vou. Shen Fang arrastou novamente um corpo magro do quarto. Ele fechou a porta cuidadosamente. Em seguida, Shen Fang olhou para nós 2. Este é um exemplo de como não se pode sair. E vocês são muito infelizes. Aquele fantasma está com um desejo anormalmente alto hoje. Já mandaram 5 e ainda não está satisfeito. A partir de agora, vocês todos têm que entrar. Quem veio primeiro para essa porcaria de missão? É claramente uma missão para ir e morrer. Deixe-me sair, eu desisti dessa missão até agora. Bei-Shi. Finalmente entendi o quão pervertida é essa missão. As emoções começaram a ficar intensas, desistindo. Assim que vocês entram, a missão já está definida. Uma vez que a missão é definida, não há uma missão de desmobilização.
Durante o processo, o que acontece com os jogadores não conta. Quebrar as regras do apartamento. Diferente do homem de colete gritando. Eu perguntei calmamente em voz baixa. Então, o que é aquele dentro? Que diabos eu não sei. Só sei que aquela mulher fantasma todos os dias tem um desejo sem fundo. Os homens não são apenas seu alimento, mas também seu objeto de desejo. Isso não é um demônio sedutor? O homem de colete estava suando frio. Shen Fang sorriu friamente. Demônios sedutores como esse só custam um pouco de rim. Aquela pessoa lá dentro, além dos ossos, é bem escassa. Shen Fang ainda queria conversar mais um pouco. De repente, uma voz fria e impaciente ecoou na sala. Xiaoshen, sua eficiência tem diminuído ultimamente. Estou considerando se devo encontrar alguém para ocupar seu lugar. Venian Fang imediatamente ficou tenso. Senhor. Desculpe. Vou levar isso para você agora. Depois de falar, ele imediatamente arrastou o homem de colete e o levou para dentro do quarto. Depois de fechar a porta, Shen Fang disse para mim, não me culpe. Todos são jogadores. Eu também quero viver. Quando entrei, meus pais. Comecei a morar sob o mesmo teto que aquele fantasma. Ninguém está mais desesperado do que eu. Eu estava cheio de dúvidas. Mas você ainda está vivo até agora. Shen Fang também é um homem. Por que aquela mulher fantasma não atacou ele? Justamente porque precisa de alguém para lidar com o corpo. É por isso que ele ocupou essa posição e sobreviveu até agora. Isso é algo que qualquer um pode ter, é um pouco forçado. Shen Fang pode saber algumas estratégias. O método daquela mulher fantasma. Shen Fang percebeu imediatamente o que eu estava pensando. O velho disse, eu sei o que você está pensando. Eu consegui chegar até aqui sem nenhuma estratégia. Foi pura sorte. Eu estou ainda mais confuso sobre que tipo de sorte é essa. Shen Fang de repente sorriu. Esse sorriso era inexplicavelmente um pouco orgulhoso. Minha habilidade é a mais inútil do nível terrestre. Neste cenário, não há nenhuma vantagem especial. Mas, curiosamente, isso funcionou muito bem contra aquela fantasma. Essa habilidade até me salvou a vida. A habilidade de faixa magnética é um talento. Todos nós somos homens. Não preciso explicar mais, você já entende. Embora meu poder de combate não seja bom, mas meu hardware é melhor do que o de qualquer jogador. Você entende o que significa 32 centímetros? Entre bilhões de pessoas, você provavelmente não encontraria outro. Essas palavras me deram uma promessa sobre essa habilidade. As habilidades são realmente variadas. Todas as especialidades estão aqui. É assim que se explica esse provérbio? Em seguida, eu olhei para o lado. Sobre a mesa de metal, havia uma variedade de itens. O que são aquelas coisas? Não são os acessórios daquela mulher fantasma. Não se surpreenda, é exatamente como você está pensando. A natureza daquela mulher fantasma é tão perversa que é realmente bizarra. Pode destruir completamente suas crenças. Na verdade, não preciso que Shen Fang diga. Eu vi aqueles brinquedos na mesa. Já consigo imaginar o que são. Mas neste momento, eu vejo esperança naqueles acessórios. Aqueles foram usados. Serviram para os últimos infelizes. Você não viu que ainda estão molhados? Shen Fang ainda estava confuso sobre o significado da minha pergunta. No segundo seguinte, ele me viu puxando a corrente de ferro. Peguei aqueles itens infelizes e comecei a examiná-los cuidadosamente. O que você está fazendo? Shen Fang ficou paralisado. Eu respondi que estava apenas observando. Shen Fang engasgou. Ele viu que eu pegava um item após o outro. Não apenas os tocava cuidadosamente, mas meus olhos brilhavam. Até mesmo um pouco de surpresa apareceu em meu rosto. Ele balançou a cabeça. Não consegui me conter e disse uma frase. Eu originalmente pensei que aquela mulher fantasma seria estranha. Não esperava que houvesse algo ainda mais estranho. Neste momento, eu realmente estava um pouco surpreso. Com aqueles itens, consegui ativar meu talento. Onisciência panorâmica. Informações ocultas sobre aquela mulher fantasma estão sendo constantemente absorvidas, acompanhadas pelas informações ocultas que estou rapidamente revisando. Minha expressão também começou a se tornar interessante. Não demorou muito e a porta se abriu novamente. Acabou tão rápido. Shen Fang ficou surpreso por um momento. Isso foi menos de 5 minutos. O fantasma feminino voltou a se manifestar na sala, com uma voz trêmula. Ainda está longe de ser suficiente. Continue me enviando mais. Eu quero mais suplementos. Shen Fang sentiu um frio na barriga. O que há de errado com essa mulher fantasma hoje? Se continuar assim, não vai deixar nem eu, um funcionário antigo, escapar. Nesse momento, eu fui em direção a Shen Fang. Ajudei-me a soltar as correntes e me leve para dentro. Shen Fang viu um jogador não forçado pela primeira vez. Estou um pouco fora da minha zona de conforto. Você está tão proativo. Eu não sei nem como lidar com isso. É como se estivesse me mandando para a morte no próximo nível. Eu apenas sorri. Basta satisfazer suas necessidades.
Se vocês não conseguem satisfazê-lo, o problema é de vocês. Eu consigo fazer 32 centímetros, e você diz que eu não consigo? Enfrentando a temperatura vermelha de Shen Fang, eu não respondi. Abri a porta e entrei no quarto escuro. O quarto estava cheio de vários objetos espalhados. Eu até consegui ver alguns pregos manchados de sangue, e martelos, entre outros. À primeira vista, parecia a cena de um primeiro assassinato. Eu estava olhando ao redor. De repente, uma força bruta me atingiu. Meu corpo foi jogado ao chão. Um cheiro estranho encheu minhas narinas. Ao mesmo tempo, um rosto bonito apareceu diante de mim. Como você deixou tanta coisa entrar aqui? Acariciando meu corpo. O rosto da mulher fantasma expressou descontentamento. Já que não há mais coisas boas, então deixe Xiao Shen entrar. Só posso fazer um sacrifício por ele. Na verdade, eu não quero abrir mão do Xiao Shen como mestre. Uma das minhas mãos estava escondida sob meu corpo. De repente, você não vai tentar? Como você sabe que eu não consigo? Eu não sou pior do que aquele lá fora. Você também quer ver um grande tesouro em mim? Ao ouvir isso, o olhar confuso da garota automaticamente desceu. É mesmo? Por que eu não consigo ver? Quem disse que está embaixo ou em cima? Assim que as palavras caíram, a garota acabou de levantar a cabeça. A mão que eu escondi atrás de mim se revelou. Estava segurando um martelo de pregos. Bati com força no rosto impecável da garota. Em um instante, o sangue espirrou. Eu não parei nem por um segundo. Bati na cara da garota repetidamente. Agachei e bati 20 vezes antes de parar. Ofegante, olhei para a garota caída no chão. Seu olhar estava tenso. A tensão não é sobre se a garota fantasma está viva ou morta. E com objetos comuns, não causam nenhum dano ao sobrenatural. Neste momento, a garota fantasma se levantou lentamente. As feridas horríveis em seu rosto estavam visivelmente se curando. Ele olhou com um olhar enigmático. Este é o seu grande tesouro. Eu assenti calmamente. Sim, como se sente? A garota fantasma passou os dedos suavemente sobre as feridas em seu rosto. Não posso negar que é bem emocionante. Eu realmente gosto dessa sensação, surpreendentemente. Mas ainda está longe de ser suficiente. Assim que as palavras foram ditas, a cabeça de lobo já havia sido lançada no rosto da garota sedutora. Derrubou todo o seu corpo esguio. Eu rapidamente peguei uma motosserra em cima da mesa e a pressionei contra a garota fantasma. Levantei a motosserra que estava em minha mão. O som aterrorizante da motosserra misturado com o som de carne sendo rasgada formou uma sinfonia que deixava o couro cabeludo arrepiado. A partir das informações ocultas obtidas do exterior da casa, eu já suspeitava. Essa irmã fantasma tem uma forte tendência ao masoquismo. A dor o faz resistir de maneira normal. Estimula seu prazer mental. E isso nem mesmo a irmã fantasma percebeu. Ele frequentemente desfruta de torturar e extrair suas presas. Com o passar do tempo, sua mente se torna gradualmente insensível, cada vez mais insatisfeito. Não importa quão pervertido seja seu tratamento das presas, é difícil de satisfazê-lo. Até agora, minha operação reversa de transformá-lo em presa acabou por abrir a porta para um novo mundo. A cena sangrenta no quarto ainda continua. Olhando para a expressão ardente da irmã fantasma, com uma expressão ainda insatisfeita, eu não me atrevo a relaxar. Rapidamente procuro os objetos espalhados ao redor, chamando tudo que pode servir para o outro. Não sei o que segurei. De repente, uma informação apareceu na minha visão. Restaurante de macarrão. O jogador toca nos instrumentos de tortura do protagonista, o demônio oculto. Sucesso em ativar a explicação rara do nível de talento. Um que se autodenomina Satanás. Um assassino em série pervertido. Ele executou consecutivamente 10 mulheres inocentes. Em seguida, o assassino ficou perdido. Um objeto manchado com o sangue do pecado. Mas deixou informações ocultas. Acumulou 10 acertos críticos contra o sobrenatural. Pode ativar completamente a destruição, com efeito de queima de alma amaldiçoada. A casa assombrada é um tipo de item de equipamento que os jogadores possuem. Existem muitos tipos diferentes. Defesa contra danos, assistência para a sobrevivência e muito mais. O nível é classificado como comum. Itens raros e de coleção lendária. Alguns espíritos de alto nível, até mais do que os talentos. Objetos falsos podem causar danos reais ao sobrenatural. Eu me preocupo se usar isso não vai matar a irmã. Mas preocupação é só preocupação. Meu movimento com as mãos não mostrou fraqueza alguma. Mas quando a irmã fantasma estava prestes a acordar de seu transe, eu coloquei toda a minha força e acertei aquele rosto vermelho. Esse golpe quebrou metade da cabeça dela. A enorme janela quebrada. Surgiu uma densa nuvem de roupas brancas. A irmã fantasma soltou um grito de dor. Meu coração deu um salto. Quando pensei que a irmã fantasma iria enlouquecer de raiva, aquele grito agudo se transformou em um grito alto e prazeroso. Ao ver isso, meu lábio se contraiu levemente.
Parece que subestimei o nível de perversidade dessa fantasma. A preocupação era desnecessária. Mas ao perceber que o objeto nas minhas mãos não mataria a outra, e que, na verdade, tinha um efeito excelente, eu me soltei completamente, e fui acertando repetidamente. Se quebrar o forno 10 vezes ativa a propriedade encantada. Então não há escolha de fantasma mais adequada do que esta aqui. Isso é simplesmente um boneco de ataque perfeito. Isso continuou por mais de 10 minutos de explosões sangrentas. Eu estava cansado, encostado na parede ao meu lado. O martelo em minha mão, após ser refinado, tornou-se brilhante em meu coração. Ativou com sucesso o efeito peritoneal. Quanto ao osso sedutor, ele se levantou mais uma vez. Na última temporada do golpe crítico peritoneal, alcançou um estado mental elevado. Eu comecei a duvidar se este espírito sedutor neste dungeon não era um tesouro. Se fosse outro fantasma, provavelmente já teria se dissipado. Felizmente, após quebrar o forno 11 vezes seguidas, o desejo frenético do espírito sedutor diminuiu. Aquele belo rosto de sorte se desfez, coberto por uma garrafa de gelo. Ele é como um fantasma diferente do que era um minuto atrás. Ele está sentado em uma cadeira. Ele ergue suas longas pernas com orgulho. Acende um cigarro fino para mulheres. Joga um pacote na minha direção. Isso é um pequeno bônus para você. Seu serviço é muito bom. Faz muito tempo que não me sinto tão bem. E minha expressão é estranha. Sinto inexplicavelmente como se estivesse me vendendo. Sob uma sensação de humilhação inexplicável, eu abri o pacote. Dentro havia alguns pães comuns, biscoitos comprimidos e alguma carne desconhecida. Embora sejam todos alimentos integrais. Mas em um mundo estranho, esse tipo de comida humana já é considerado um luxo. Diga, o que você quer desistir? Ao ouvir sangue de pipa, a irmã fantasma imediatamente se juntou a ele. Você é o filho do bêbado que não consegue morrer em 404. Sim, meu pai está com muita dor na perna. Ele me mandou vir aqui pedir remédio. Quem te disse que isso é remédio? Aquele cara que valoriza a vida como se fosse ouro. Passa o dia todo pensando na minha bebida. Não esperava que ele usasse até mesmo uma tática de sacrifício. O traidor ri friamente. Tem um grande desgosto por aquele que usa os olhos como armas. Ao ouvir isso, franzi a testa sem entender. Por que ele não diz isso diretamente? A missão é obrigatória. E a missão de beber também deve ser completada por todos os jogadores. Gastar esses pensamentos desnecessários. O espírito sedutor apoia o queixo e impede que você tenha outros pensamentos. Ele nunca pensou que você voltaria vivo. Porque você sempre foi apenas um item de troca. Eu fiz um acordo com aquele cara. Desde que trouxesse uma criança, eu daria a ele meia garrafa de sangue. Em outras palavras, esta é uma cadeia de suprimentos única. Quando o 404 atualiza o jogador, o espírito dos olhos sujos irá levar o jogador para o 101 através da missão, para me servir como suplemento. Não apenas cada um obtém o que precisa, mas também não quebra as regras do apartamento. Em seguida, o espírito sedutor trouxe uma garrafa de molho de soja. Uma garrafa grande e uma pequena foram jogadas para mim. Eu rapidamente as peguei. De acordo com o acordo, deveria receber apenas meia garrafa. Hoje estou de bom humor. Vou te dar uma garrafa cheia. Assim você pode levar de volta e prestar contas. Eu olhei para o líquido na garrafa, que parecia muito viscoso. Não pude deixar de ficar curioso sobre que tipo de bebida era essa, que poderia deixar aquele espírito tão interessado. Se estiver curioso, você pode experimentar um gole às escondidas. Mas se algo acontecer depois de provar, não me culpe. E você definitivamente não vai adivinhar que tipo de bebida eu usei para fazer isso. Ouvindo a voz provocante daquela garota fantasma, eu inexplicavelmente me senti desconfortável. Eu não me atrevo a pensar e não estou interessado em pensar. Só quero cumprir a missão honestamente. O melhor seria acabar com aquele espírito. Posso ir agora? Eu perguntei, com medo de que essa fantasma ficasse muito obcecada por mim e forçasse a ficar aqui, tornando-se um item de necessidade fixa para ele. A irmã fantasma realmente queria, mas a missão do jogo é obrigatória. Ser apenas um NPC não pode mudar isso. Quem desobedecer também será punido. Vamos, mas estou bastante curioso. Como você descobriu que eu tenho essa tendência? Eu fiz um som de desdém. Ser astuto assim não precisa ser dito abertamente. Às vezes, um olhar já diz tudo. A irmã fantasma sorriu de forma radiante ao ouvir isso. Parece bastante honesto. Não esperava que jogasse de forma ainda mais perversa que eu. A porta atrás de mim se abriu lentamente. Eu acabei de me virar. Então ouvi a irmã fantasma dizendo algo significativo. Pequeno irmão, nos vemos na próxima. Eu não respondi. O novo idiota ainda vai nos encontrar de novo. Me virei e saí do quarto que era de se envergonhar. Vendo que eu estava fugindo, ele saiu correndo. A irmã fantasma apagou o cigarro calmamente. Ela levantou suas longas pernas brancas.
envolvendo aquele velho bêbado. Você não pode escapar. Eu estou decidido a te pegar. O traidor lambeu os lábios, ainda insatisfeito. Ele acariciou suavemente o ferimento no rosto. Seu olhar estava confuso. Gradualmente, a porta se abriu. Ele ainda pensava na punição que me esperava. Ele puxou um carrinho e seguiu alegremente. No entanto, ao ver o que saiu, era eu. Ele ficou imediatamente atordoado. Eu não acredito. Você é humano ou um fantasma? Eu respondi. Você acha que eu pareço um fantasma? Shen Fan ficou confuso por um momento. Você não deve ter matado aquela fantasma feminina, deve? Não, isso é impossível. Você deve ter encontrado alguma brecha. Eu disse com uma expressão sincera. Eu já disse antes de entrar. Apenas satisfaça aquele fantasma. Parecia que ele queria provar minhas palavras. A voz da fantasma feminina ecoou pela sala. Xiao Shen limpou o quarto. Eu vou dormir. Shen Fang respondeu rapidamente. Agora, seu olhar em minha direção mudou. Tornou-se completamente sedutor. Sempre que o desejo se esvai, eu caio em sono profundo. Muitas vezes, durmo por vários dias. Esse período também é o mais tranquilo para Shen Fang. Se não houver mais nada, eu vou indo. Ji Yan segurou o pandeiro de caranguejo e estava prestes a ir embora. Shen Fang, no entanto, segurou Ji Yan. Seus olhos estavam cheios de admiração. Irmão, não tenha pressa para ir embora. Você pode me dizer o que exatamente? Você descobriu sobre alguma estratégia oculta? Assim, eu troco 3 dias de ração por 5 dias com você. Vamos sentar e conversar devagar. Para os jogadores fixos no nível 101, Shen Fang enfrenta o espírito sedutor todos os dias com ansiedade. Se eu conseguir encontrar uma maneira de domar o espírito sedutor, isso seria uma solução definitiva. Naturalmente, Ji Yan não iria revelar seu método que levou tanto esforço. Qualquer coisa acaba perdendo a novidade. Esse espírito sedutor pode ser que eu tenha que lidar com ele novamente na próxima vez. Ele contou a Shen Fang sobre o que esse cara usava. O novo território que o espírito sedutor acabou de descobrir. Em breve, ficará entorpecido. Na próxima vez, definitivamente não funcionará. Isso é cortar o próprio caminho de volta. Sem estratégia, apenas força bruta. Eu disse que armas boas não servem para nada. O poder de fogo deve ser suficiente. Caso contrário, uma arma de 32 centímetros também será apenas um enfeite. Deixando essa frase, virou-se e foi embora. Deixou um rosto cheio de ridículo. Não se sabe se foi sorte ou azar, Shen Fang saiu do quarto 101. A missão finalmente foi concluída. Shen Fang suspirou aliviado. A primeira missão do jogo era mortal. Finalmente foi concluída de forma tortuosa. Não ficou muito tempo. Virou-se e correu para cima. Logo voltou para o 404. Liu Yiton e Dong Shu ainda não tinham voltado. Ele entrou diretamente na sala do cadáver com olhos. Maldito filhote de coelho. Você ainda não partiu. Ao ver a aparência de Jinyan, o cadáver disfarçado imediatamente ficou sombrio. Imediatamente ficou sinistro. Instintivamente, ele insistiu que Jinyan ainda não tinha saído. De acordo com o acordo privado entre ele e o espírito sedutor, se Jinyan fosse para o 101, não poderia voltar vivo. O que voltaria para vê-lo? Seria apenas a pele ensanguentada que o espírito sedutor ordenou que Shen Fang trouxesse. Eu já peguei o remédio do pai. Retirei o pipa de sangue da cintura. Coloquei o silêncio sobre a mesa. O que você disse? O espírito disfarçado ficou paralisado, olhando para aquele frasco de líquido vermelho escuro. Apenas um olhar. Ele ficou convencido de que era a pele de sangue do espírito sedutor. Ele olhou para o silêncio com incredulidade. Aquele corpo intacto. Várias suposições surgiram em sua mente. Como esse garoto conseguiu voltar vivo? Como você conseguiu isso? Aquela irmã é fácil de lidar. Eu disse que a perna do meu pai está muito machucada. Não consegui dormir à noite. Ele ficou muito emocionado ao ouvir isso. Então ele me deu. Ouvindo com os olhos de Shou, sem corar ou ficar inquieto. O rosto do espírito comedor instantaneamente escureceu. Aquela mulher ficará emocionada. Ele não acreditaria nessa besteira nem se morresse. Mas depois de ver o pipa de sangue, o cérebro do espírito disfarçado foi dominado por essa coisa. Nem tinha ânimo para pensar. Como a Ji Yan sobreviveu como um objeto de troca? Nin Kai, ao anoitecer, devorou avidamente. Em breve, Ji Yan sentiu um cheiro extremamente desagradável. O cheiro era novo e intenso. Parecia vinho, mas não era vinho. Como isso poderia ser tão atraente para o espírito disfarçado? Saia daqui. Não fique aqui atrapalhando. Os olhos do espírito da pedra começaram a vacilar. Estavam cheios de êxtase. Disse impacientemente a Ji Yan. Mesmo que Ji Yan tivesse conseguido uma tela cheia de sangue de lira, ele ainda não tinha nenhuma boa expressão. Aos olhos dele, esses jogadores vieram para servi-lo. Dizer que são crianças é mais como dizer que são escravos. Se não estiver satisfeito, é só matar e trocar por outro.
Ji não disse nada. Ao se virar para sair do quarto e fechar a porta, ouvindo a voz do espírito dos olhos, cheia de amor e ódio. Como aquele sangue dela foi realmente produzido? Eu nunca bebi um vinho tão maravilhoso na minha vida. Ji tossiu. Uma onda de frio percorreu seu corpo. Depois de tanto esforço, o matéria-prima era sangue menstrual. As coisas deste mundo estranho. Realmente, uma coisa é mais explosiva que a outra. Já que assim que saiu, a música de notificação do jogo veio à mente. Parabéns ao jogador por conseguir a pipa de sangue. Missão de nível C concluída. Recompensa da missão, Máscara do Cortador. Nível. A introdução rara será feita por um homem chamado Edward, para vingar a garota que ama. Ele colocou essa máscara. Matar uma pessoa. E então cortou a pele do assassino para costurá-la na máscara. Que amor tão inabalável, não é? A habilidade de usar objetos espirituais pode aumentar a percepção da dança. O talento de Jin ativou a obtenção de informações ocultas sobre objetos espirituais. A operação oculta faz a máscara absorver água. O sangue do usuário pode ter efeitos ocultos. O jogador pode ser substituído pelo cortador estranho. Identidade do assassino. Resumo da missão: o jogador ainda não obteve a aprovação do pai. Por favor, continue se esforçando. Acabou de ativar informações ocultas. Já que os olhos estão piscando. Esse talento é simplesmente muito valioso. É como se uma arma caísse em mãos diferentes. Outros só podem servir como um pedaço de madeira. Mas ele esvaziou as balas e se tornou uma máquina de matar. Usar o valor que deveria ter. Olhando assim, mesmo que tenha obtido um espírito de baixo nível, também pode através do talento. De uma forma diferente, pode ser uma forma de upgrade. Quanto àquela frase sobre pobreza, Ji não se importa. O espírito de olhos grandes é uma cobra fria. Mesmo que você tente agradar 1000 vezes, ele ainda acha que é natural. Ji também não pensou em ter simpatia. Retirou o espírito recompensado da barra de ferramentas. É uma máscara de palhaço. O assustador é que está costurada com rostos cheios de sangue. Dá a sensação de estar encarando um morto. É bastante perturbador. Como fazer a máscara? Parece absorver meu sangue. Ji hesitou por um momento. Ele enfiou o dedo na boca da máscara. No instante seguinte, sentiu uma dor aguda. Era como se algo afiado estivesse rasgando. Mas ele retirou o dedo. O sangue começou a escorrer da ponta do dedo. Ao olhar novamente para a máscara, era como se estivesse ganhando vida. A pele humana na superfície estava cheia de buracos. Parecia com rostos de fantasmas aterrorizantes. Lamentos de dor. E nas bordas da máscara, surgiram espinhos brancos e ossudos. A máscara inteira parecia ter ganhado vida. Assustador e bizarro. Isso deve contar como ativado, certo? Ji não tinha certeza. Quando ele pensou em colocá-la para testar o efeito, uma voz horrorizada veio de trás. Você ainda não partiu? Ou voltou correndo? Ji se virou e viu o rosto de Dong Shu, que parecia estar rindo da situação. Dong Shu ainda queria fazer algumas piadas, mas viu a máscara de pele humana que Ji segurava. Seu semblante ficou levemente atordoado, com o rosto sem expressão. Guardou o objeto sobrenatural e não deu atenção a Dong Shu. Virou-se e foi em direção à sala de estar. Algumas vezes, as mudanças de expressão o fizeram franzir a testa, cada vez mais irritado. Na sala de estar, Liu Yiton também havia voltado. Por que você voltou? Ele viu Jinha. Também pensou que Jinha havia voltado porque a missão não estava completa. Se a missão foi concluída, por que voltar? Jinha sentou-se. Tirou os grãos grosseiros que obteve do espírito sedutor. No momento em que viu os grãos grosseiros, Liu Yiton e Dong Shu acreditaram. Mas o quarto 101 é famoso como um ponto de morte. Já se passaram apenas 3 horas. Como ele conseguiu completar? Rasgou a embalagem do biscoito comprimido. Já que ele disse que teve uma sorte danada. Aquele espírito achou que eu era simpático. Então me deu meia garrafa de Sol. Os dois se olharam. Não se sabe se é por sorte ou azar. Mas, de qualquer forma, já que ainda está pulando e comendo, isso significa que passou. Ao ouvir sobre a sorte, a expressão de Feng Shui estava tão feia quanto se tivesse comido uma mosca. Droga, por que eu não tenho essa sorte? A missão dele era ajudar a avó fantasma a conseguir uma dentadura. Seguindo as instruções da missão, ele foi ao 6º andar procurar. Ele não só não encontrou, como quase foi capturado pelos estranhos moradores do 6º andar, para ser feito de espécime humano. No final, a missão falhou. A avó fantasma se tornou sombria. Ela arrancou um olho de Dong Shu como punição. Não disse nada. Jinha ainda não percebeu que esse cara se tornou um ciclope. Ele parecia até engraçado. Jinha não tinha uma boa impressão desse cara. Não estava a fim de ouvir suas reclamações. Continuou comendo a comida que tinha na mão. Liu Yiton, por ter completado a missão, também recebeu a comida de hoje.
Mas, em comparação com Jin, as mãos naturalmente estavam muito frias. Apenas Dong-shu estava se sentindo pior. Não havia comida para hoje. E isso piorou a relação com a estranha avó. A razão pela qual ele conseguiu sobreviver na cabana 404 até agora é porque ganhou bastante afinidade com a avó. Assim, não foi alvo do fantasma do olho seco que interpretava o pai. O nível de missão do fantasma do olho seco, embora a taxa de mortalidade dos jogadores seja a mais alta, ele é o mais fraco entre os 3 fantasmas da cabana. Portanto, sob a proteção da mãe e da avó estranhas, o fantasma disfarçado não atacou Dong-shu e Liu juntos, mas sempre os observava com atenção. Dong-shu, que havia perdido um olho, já tinha uma forte sensação de crise. Sem comida, Dong-shu só podia pegar a comida que sobrou de ontem, talvez devido à influência do ambiente estranho. A superfície daquela comida já pegajosa também estava coberto por uma camada de olhos negros. Apenas comeu 2 mordidas. Dong-shu acabou vomitando. Então ele virou a cabeça para olhar o biscoito na mão de Jian. O verme da fome em seu estômago protestava ferozmente. Tossiu 2 vezes. Ele estava prestes a abrir a boca para silenciar, mas foi interrompido diretamente. Você, um jogador veterano, é tão incrível. Como você poderia se interessar por esses grãos grosseiros que tenho na mão? Já que você usou o que Dong-shu trouxe pela manhã. Então, o olhar que você tem sobre si mesmo, olhando de volta para outra pessoa. O rosto de Dong-shu escureceu. Liu Yiton ao lado quase não conseguiu conter o riso. Me dê um biscoito. Posso revelar sobre sua mãe e sua avó. Aqueles 2 estranhos recados. Uma barra de biscoito comprimido por uma pista de salvação. Esse é um negócio lucrativo, não é? É melhor você pensar rápido. Caso contrário, posso mudar de ideia mais tarde. Dong-shu continuou a baixar a postura. Ele precisa comer algo. Não é apenas fome, mas também é para o estado de amanhã. O mundo estranho é um mundo gamificado. Todos os dias, os jogadores precisam consumir alimentos nutritivos. Caso contrário, no dia seguinte, todos os valores de capacidade física irão cair significativamente. Com um olho a menos, a visão já estava diminuindo. As funções corporais não podem mais cair. Então você se arrepende. Eu não te impedi. Já que colocou o último pedaço de biscoito na boca, Dong-shu contraiu os lábios. O riso frio realmente era de Xiao Bai. Chegou no primeiro dia. Não sabia nada sobre a importância da diferença de informações. Hoje você teve uma sorte danada. Mas não é todo dia que acontece. Já que bebeu água. Ele deu de ombros. O que for de amanhã, falamos amanhã. Você sabe que vai morrer amanhã. Hoje você vai se matar? Tudo bem, se você quer ser um herói. Então eu não vou te impedir. Amanhã, não venha me pedir nada. Neste quarto, ninguém conhece aqueles 3 fantasmas melhor do que eu. Está quase escurecendo. Liu, a grande beleza, volte logo para o quarto. Não deixe que essa beleza te contamine com azar. Deu uma olhada em Liu Yiton. Dong-shu se virou e voltou para seu quarto. Liu Yiton franziu levemente a testa, mas não disse nada. Parecia também não gostar do jeito de Dong-shu, já que é um pouco engraçado. Com o talento de checagem completa, ele não se preocupa com informações estranhas. Quem sabe um dia Dong-shu ainda venha pedir ajuda a ele. Fechou a tampa da garrafa. Virou-se para Liu Yiton e disse que era a primeira vez que via isso. Pedir a alguém para dar comida. E ainda por cima, ele estava prestes a fazer com que os outros pedissem por ele. Ele sempre foi tão contrário ao normal? Liu Yiton balançou a cabeça. Com um pouco de resignação, disse que ele é assim mesmo. Entrou nesse capítulo 2 dias antes de mim. Dentro deste quarto 404. Ele tem que dominar todos. É melhor você não o ofender. Afinal, é o primeiro dia aqui. Em termos de experiência e equipamentos, você vai se dar mal. Já que não disse nada. Ele não gosta de arranjar confusão. Mas se alguém insistir em atacá-lo, ele também não vai ser leniente. Este apartamento vai apagar as luzes após as 9 horas. Depois que as luzes se apagarem, não importa o que você esteja fazendo. Não saia do seu quarto. Depois da meia-noite, você deve estar deitado na cama para dormir. Veja os agricultores do lado de fora do apartamento.